Oi, gente, eu sou a Carleane do Física Preta e hoje eu tô tendo a honra de entrevistar uma professora, doutora incrível que eu conheci no fórum que eu tô participando do Onda Digital. E eu conheci ela num mini curso que ela estava palestrando de jogos africanos e eu fiquei encantada com o trabalho dela. Eu falei, por favor, me cede uma conversa para eu mostrar para todo mundo seu trabalho incrível. E essa professora é a professora Simone. E eu queria primeiro que a professora começasse dizendo quem é a professora Simone. Uau! Hoje o nome é terapeuta. Bom, eu vou dizer quem é Simone, pode ser, né? Mas tá, já. Pode ser. Bom, na verdade, sim, quem é a professora Simone? Eu sou professora aqui da UFBA, do Departamento de Matemática, e já sou professora universitária há 27 anos, bastante tempo, né? Fui professora da Universidade Federal de Viçosa, 18 anos, e estou aqui há quase 9. Então, eu sou professora do Departamento de Matemática, trabalho com várias frentes, posso dizer assim, né? Eu sou uma pessoa que vim de um lugar que para mim não daria só para eu, por exemplo, fazer pesquisa em matemática. Já trabalhei com pesquisa, já fui orientadora de mestrado, coordenadora de pós-graduação. Nos últimos anos eu estou me dedicando mais à extensão. A professora Simone é uma pessoa que se preocupa com o ensino de matemática, que os alunos acham às vezes ela é muito exigente, muito chata, mas eu sou uma pessoa extremamente justa, que espero conseguir passar a matemática de uma maneira contundente, com informação, com empolgação, e que as pessoas consigam, né? Que encontre alguma maneira de se conectar com a matemática de uma maneira mais prazerosa, né? Que a matemática não seja uma coisa matemática e seja, como diz Vanessa Balbino, a boa mática. Então é isso que eu tento fazer, né? Para a gente entender os elementos, os fundamentos do que é a matemática nas coisas que eu ensino de matemática. E isso é o que eu tento fazer na minha atuação como professora, como docente. Além disso, eu tento trabalhar com matemática em projeto de extensão, né, levando matemática para as escolas. E já tentei até um certo ponto, já fiz algumas coisas de pesquisa em matemática. Matemática pura, trabalhei com a área de singularidades, geometria diferencial, topologia, que é uma coisa que é desafiante, que eu gosto muito, mas que às vezes a gente precisa escolher um caminho, né? E não dá para abraçar todo mundo. Então, basicamente, essa é a professora Simone. Acho que fica melhor assim. Tá bem. Eu queria que a professora falasse um pouco sobre a trajetória, assim, como que surgiu essa vontade de fazer matemática, como que você entrou no curso. Uau, aí a trajetória você vê, né? 27 anos de aula, infelizmente as pessoas sabem fazer conta. Então sabe que tem muita lenha aí, já foi queimada. Bom, eu sou de São Paulo, cidade de São Paulo, de um bairro que chama Jardim Vista Alegre, fica na periferia de São Paulo, mais precisamente na Brasilândia, né? Quando a gente fala de Jardim Vista Alegre, o pessoal se remete à Brasilândia, que é uma região bastante pobre de São Paulo. Cresci lá, estudei toda a minha formação de ensino básico até o final do ensino médio foi escola pública. Minha mãe é empregada doméstica, meu pai pedreiro. Então, eles não tinham muita instrução, mas eles sempre valorizaram muito a educação. Você tinha que estudar, você tinha que ir bem, não sei o quê. E eu era uma pessoa extremamente tímida quando eu era criança. E tinha as questões, né, as questões raciais da escola. Por exemplo, na escola eu descobri que eu era feia porque eu era preta, negra, né? Na verdade a gente tinha essa resolução, então a gente sabia, bom, na verdade a gente sabia que as pessoas bonitas eram as pessoas brancas. Então a gente vai se esgueirando, né, nessas estruturas. Acho que até enquanto eu estudei ensino fundamental foi tranquilo. E a matemática, de alguma maneira, foi meu refúgio. Foi onde eu comecei a descobrir que eu sabia alguma coisa, que, né, a gente é meio excluído de tudo, e de repente foi um lugar que eu me senti, que eu me incluí, porque
eu gostava, eu tinha facilidade, eu ensinava as minhas colegas, os meus colegas, então isso foi um lugar. O ensino médio já foi uma coisa mais desafiante, porque eu fui para num bairro que eu cresci até hoje não tem escola de ensino médio, em São Paulo. Então eu tive para outro bairro fazer ensino médio, estudei à noite. Mas aquela vontade, aquele gosto pelo estudo, pela matemática, eu acho que eu desenvolvi isso mais no ensino fundamental, ensino médio. O ensino médio foi bastante desafiante, porque eu fui para um bairro de classe média, os negros nós já éramos um número bem reduzido, então aí você só tenta sobreviver naquela selva sem pensar muita coisa. Eu já trabalhava, né? E eu queria estudar. Aí, a época a gente não tinha não é facilidades, mas as oportunidades que hoje a gente tem, né? Que não são tantas, mas naquela época tinha menos ainda. Então eu não consegui passar no vestibular da USP, que era esperar. E aí eu passei no vestibular da PUC de São Paulo. Aí a época era aquela inflação galopante, mas tinha uns planos e na época deu para pagar. Essa época deu para pagar a mensalidade. Eu fui estudar na PUC. E foi bom, né? Foi bom porque foi um lugar que eu aprendi a abrir a boca, a brigar, porque pra gente, os aumentos abusivos, a gente tinha que ir no advogado, entrar com liminar para fazer matrícula e tal. E aí foi assim que eu entrei na universidade, comecei a estudar. Eu lembro que numa disciplina de álgebra linear eu tive uma professora muito boa, a professora Silvia Alcântara. E aí eu comecei a gostar da matemática abstrata, que eu nem tinha ideia. Quando a gente entra no curso de matemática, a gente pensa, eu tenho facilidade de matemática lá, né, no ensino médio, ensino fundamental, aí a gente chega lá, umas coisas assim... Eu me sinto O contemplada. que é isso? O que é isso? Não foi para isso que eu entrei aqui, né? Mas aí, quando começou a abstração da álgebra linear, quando eu entendi o negócio, eu gostei. Aí eu comecei a estudar coisas de álgebra, depois estudei equações diferenciais e tal. Aí eu comecei a gostar mais da matemática pura. E aí, só que a PUC era um curso mais voltado para a educação. E aí eu fiz algumas disciplinas como aluno especial na USP, né? Que a gente sabe que não é bem especial assim, né? E também foi um choque, né? Eu tava falando, quando eu entrei na biblioteca da USP, em São Paulo, a primeira vez, eu parecia que estava na Ásia, porque os estudantes são todos descendentes de japonês, chinês e tal. A gente é totalmente estrangeiro naquele ambiente, né? Aí eu fiquei 2 anos, já comecei a dava aula à noite, fiz algumas disciplinas, depois eu entrei no mestrado na USP, só que foi em São Carlos. Quando eu terminei o mestrado, eu passei no concurso da Universidade Federal de Viçosa. Então, matemática, assim, faz parte de muita coisa da minha vida, mas assim, talvez eu às vezes acho que ela me salvou de muita coisa, assim, até para eu conseguir me expressar, ela me ajudou. Então, nossa, que incrível. Acho que é basicamente isso aí, a história. Eu me senti contemplada entrei no curso de física achando que sabia muita física, cheguei no primeiro período e falei, que é isso? Me senti contemplada. Essa propaganda enganosa, Essa propaganda enganosa. E quando a professora falou um pouco sobre a pesquisa aplicada, você ainda trabalha com isso? Qual era mais ou menos assim, a problemática? Então, na verdade, assim, eu fiz o meu mestrado em topologia algébrica. Nossa, professora, eu fui tentar fazer uma disciplina sobre isso. Nossa! Eu fiz mestrado em topologia algébrica. O título da dissertação é Enlaçamentos em S4. Enlaçamentos separados em S4. S4 é a esfera na dimensão 5. E depois eu fiz o doutorado em uma área que é uma interface entre geometria diferencial e teoria de singularidades. Na verdade, eu estudei algumas técnicas de teoria de singularidades para aplicar em problemas de geometria diferencial de superfícies. Superfícies são objetos geométricos que a gente considera que tem dimensão 2, né? Quer dizer, a gente fala superfície da pele. Na verdade, assim, tem dimensão 2 mais ou menos, que tem uma espessurinha. Mas vamos dizer que tem gema infinita. E aí a gente pensa uma superfície, por exemplo, você pega uma esfera, sem só a casca, é uma superfície.
Mas se você pegar, ele é um objeto de, né, mas se a gente pegar ela cheia, ela já é um objeto de dimensão 3. E tem objetos, tem esferas, tem superfícies que mesmo tendo dimensão 2, você não coloca ela dentro, você não consegue, ela não cabe na dimensão 3, entendeu? É igual uma curva. Você pega uma curva, um círculo, você consegue colocar ele num plano que é uma coisa de dimensão 2. A curva é um objeto de dimensão 1. Mas quando você pega uma hélice, a hélice continua sendo uma curva, que é um objeto de dimensão 1, só que a hélice não cabe no plano. Então ela cabe aonde? Na dimensão 3. A mesma coisa a superfície. Então tem superfícies que estão na dimensão 4 e você não vai conseguir colocar ela na dimensão 3 e outras que estão em dimensão 5. Então eu estudei essas coisas e o que acontece com essas superfícies, de algumas coisas locais usando teoria de singularidades. Eu gosto muito, quando eu fico pensando nesses problemas, eles me empolgam muito. Aqui eu me envolvi, né, em Viçosa. Eu orientei alguns estudantes no mestrado acadêmico, né, na parte de teoria de singularidades, geometria. Fui coordenadora da pós-graduação lá, 4 anos. Aqui em Salvador, eu me envolvi com o pessoal do grupo de geometria diferencial, dei alguns minicursos, algumas coisas, mas orientei até alunos de iniciação científica. Mas eu comecei a me envolver com a extensão e aí não dava para fazer. Eu sempre, na verdade, sempre fiz projeto de extensão. Em Viçosa eu trabalhei em projeto de extensão de capacitação de professores, projeto de Olimpíada. Eu sempre tive a tríade, que fala que tem que ter na universidade. Sim. Eu sempre tive ensino, pesquisa, extensão e até administração. Então essas tríades. Só que aqui eu estava só na parte de ensino e pesquisa. E depois eu comecei a trabalhar com extensão. E a extensão acabou me tomando meu coração, assim, aí não dava para fazer tudo. E eu não tenho publicado artigo, e isso também dificulta a minha vida, porque você não publica artigo, você não consegue bolsa, e aí a coisa vai ficando. E assim, para eu publicar, né, para se eu pensasse em voltar a pesquisar, eu teria que me dedicar mais à pesquisa, teria que ter um tempo, uma concentração, porque não é uma coisa trivial. E aí eu tenho que pensar, o que eu quero fazer agora? Então eu acho que agora não. Quem sabe daqui a alguns anos, que tenha mais pessoas da extensão, eu volte. Não é uma coisa assim que me é indiferente, não. A pesquisa sempre, quando eu falo dessas coisas que eu fico pensando, as coisas que eu estudei e as que eu também deixei de estudar, sempre me dá uma faísquinha, aparece assim. Tô vendo o brilho. E eu vim para a UFBA, né? Estou estudando na Federal de Santa Catarina e eu vim para a UFBA a convite do projeto Onda Digital, para o fórum, né? Participar de uma mesa para falar sobre as questões de divulgação científica. E eu olhei a programação e vi vários minicursos muito incríveis e vi o seu minicurso, que era de Jogos Africanos. E aí fui lá para ver e fiquei impressionada, porque eu só conhecia um jogo, né, que é o Mancala, e eu fui conhecer isso quando estava professora na educação escolar quilombola. E nessa época eu demorei muito para encontrar material, pesquisava, principalmente matemática, física, química, achava muito escasso na internet. E quando eu vi o seu minicurso, eu falei, gente, tem um mundo inteiro. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto de extensão, né? Onde que ele está alcançando, como que a gente pode encontrar ele, o que ele é, né? Sim. Então, eu acho que foi 2017, eu participei de uma mesa aqui na UFBA. No congresso da UFBA teve uma mesa que a professora Bárbara Carini organizou, e a mesa estava eu, ela e a professora Catemari Rosa da Física. A mesa era Guarde Sua Vassoura, que eu sou doutora, né? Porque assim, Bárbara da Química, Catemari da Física, da Matemática, professoras negras da UFBA. Parece que a gente não existe, né? Porque a gente está num ambiente extremamente branco, né? Mas é para um pouco... Não, porque esse negócio de falar que as ciências exatas são ciências duras, eu acho injusto. É uma ciência como as outras, tem seus méritos como as outras.
E toda a ciência que você for estudar, você vai ter que se dedicar. Então, esse negócio eu não concordo. Mas eu achei interessante porque esse lugar que parece que a gente não nos pertence, né? Como a Tanesca veio aqui na sala agora e falou, né, que para ela é simbólico vir na minha sala, a sala de uma professora negra dentro da UFPA e tal. E aí nessa conversa alguém me perguntou, né, o que eu fazia, né? Na verdade eu fazia a minha ação e tentar conversar com as pessoas, mas eu não tinha nenhum projeto pensado exatamente com algum elemento de cultura africana, não tinha nada, né? E eu tinha visto o material do pessoal da Federal do ABC, que eles estavam criando uma disciplina, né? Porque infelizmente, embora os cursos de licenciatura devam ter disciplinas com conteúdos étnicos raciais, não só da questão dos direitos, mas da questão de aplicação da Lei 10.639. Uhum. Aí eu vi essas coisas dos jogos e comecei, né? Fiz um projeto de extensão, eu já tinha alguns alunos, aí a gente começou com 3 jogos. E eu não conhecia também não, sabe? Eu não conhecia nada. Aí a gente começou com um jogo do Egito, o Senete, um jogo de Madagascar, o Fanorona, e o Xicima do Quênia. Aí com isso você começa a procurar, e aí vai vindo pessoas e tal. Então hoje, aí eu tenho um site que eu divulgava coisas de aula e tal, aí eu fiz uma página para os jogos, que era uma página meio estática tal, tinha 3 jogos, daqui a pouco tem 6, daqui a pouco tem 9, aí a página foi crescendo, eu não consegui dar conta, aí eu arrumei uma pessoa para fazer uma outra página, e a gente hoje que já catalogou mais de, acho que são 190 mais ou menos jogos africanos. E aí a gente vai vendo a riqueza que tem esses jogos, né? A sofisticação que tem alguns, as estratégias, tem jogos de captura, jogos de trilha, jogos de elemento, jogos da família Mancala, né? Que são esses jogos de semeadura, né? Mancala é um jogo que tem mais de 7.000 anos e tem várias maneiras de jogar, vários tabuleiros. Agora, às vezes um tabuleiro que difere a quantidade de sementes, né? Porque a origem do jogo é essa coisa de distribuir semente, que é uma coisa bacana da Mancala, de você não deixar o adversário sem sementes, né? Então tem umas coisas, depende do país, você tem várias regras. Então a gente criou, vieram mais pessoas para trabalhar junto. Eu tive aí a Kelly Brandão, uma estudante que em uma disciplina de seminários ela começou a falar da geometria Sona e eu comecei também a me interessar. Depois o Henrique, que foi meu estudante, me orientando no mestrado profissional, também estava interessado. A gente começou a estudar junto a geometria Sona. Então já é uma matemática com elementos africanos, que não é só jogo. A Kelly também veio com a história da matemática dos penteados trançados, né? Conheceu o trabalho da Luane Santos lá do Rio de Janeiro, e aí ela começou a estudar outras coisas, e aí a gente tem tentado pensar nisso, né? Matemática com elementos africanos. Obviamente que a maioria dos nossos trabalhos são em jogos, porque é o que a gente tenta fazer. E como que isso se dá? Bom, a gente tem esse projeto de extensão, que a gente, quando a gente, combinando com professores, a gente leva os jogos das escolas públicas de Salvador, preferencialmente escola pública. Nós preferimos ir para as escolas das regiões periféricas, no subúrbio. E aí a gente leva o jogo para a sala de aula, desenvolve uma atividade, às vezes de construir o tabuleiro, às vezes sempre joga, né? Porque senão eles ficam chateados se não jogar. Mas aí a gente tenta colocar, né, a matemática. E além disso, a gente faz roteiros de aula, porque o nosso objetivo é um pouco também da material da Lei 10.639, que é isso que você falou, né? Então, cada jogo a gente tem um roteiro, cada roteiro às vezes tem 3, 4, varia entre 3 e 4 atividades para o professor aplicar na sala de aula. Normalmente as atividades vêm com a quantidade de aulas que precisa, que ano escolar, que conteúdo que está abordando, quais são os pré-requisitos, material, e depois a descrição da atividade e depois
a gente coloca algumas perguntas. Se tiver algum assunto que vai aparecer, a gente tenta colocar o assunto para fazer um material autocontido. E todas as perguntas que a gente coloca as respostas também, né? Então, a gente hoje, né, no ano passado nós criamos o nosso, vamos dizer, coletivo, né, que agora já chama de grupo, é coletivo, né? Então a gente tem um nome, é Ondjango Asili. E aí a gente tem o nosso site, que é Ondjango Asili, eu acho que é ondjangoasili.com, né? Então a gente tem o nosso site, que é muito lindo, né? Vocês vão ver aqui o mapa do continente africano. Então, por exemplo, se a gente chegar aqui no Egito, a gente vai entrar na página do Egito, com um instante, né? Santa Internet vai nos ajudar. Mas, enfim, você entra na página do jogo, e aqui, né, aqui tem o Egito, e aqui vão aparecer alguns jogos. Tem aqui a bandeira, a mapa do Egito, a bandeira do Egito, e aqui os jogos que a gente já catalogou. Por exemplo, no caso do Egito, aqui nós temos 4 jogos que a gente já tem que a gente já trabalhou, que tem material que já está pronto, tá o Senet, o Cega e o Alquerque. O Merren a gente está terminando. Então, aqui aparece 8 jogos e 4 a gente já tem material. Nesse site aqui a gente ainda não está, porque isso aqui está ainda em fase de construção, ainda não estão aí os roteiros. Mas a gente tem um outro site que era o anterior, que eu falei para vocês, deixa eu ver o que é esse aqui. Esse aqui é do workshop que nós fizemos, né? Aqui tem, esse aqui, se qualquer procurar na internet, põe Simone Moraes com Wix. Aí vai aparecer esse site, você entra aqui em jogos africanos. Então aqui vão aparecer, né, lá embaixo, porque isso aqui foi eu que fiz, tá, gente? Não é um site de profissional, não. É um site amador. Mas aqui você vai entrar no Senet, por exemplo, e aí também tem. E aqui sim você vai encontrar os roteiros, entendeu? Inclusive tem as folhas das atividades, as regras do jogo e tal. A gente vai colocar isso lá no Ondjango, né? É nosso planejamento, é fazer isso. E até porque tem muito mais jogos que a gente já tem material que ainda não está aí. Mas, por enquanto, vocês podem entrar aqui no Ondjango e entrar nos países, né? Aqui na Namíbia, acho que tem jogo, Namíbia. E é interessante também porque a gente vai conhecendo os países, né? Que a gente não... As bandeiras. Eu vi também ontem no mini curso que vocês também contam a história do lugar também, sim, né? Sim. Faz essa conexão entre história e matemática. Aqui, por exemplo, né, que eu estava te mostrando, esse aqui é um modelo de um roteiro. Então, esse aqui é o Ovo da Ara, que é um jogo da Nigéria. Então, a gente não quer fazer o jogo só pelo jogo, nem o jogo só pela matemática. Então, o jogo, ele a gente conta a história. Então, a gente fala aqui, né, por exemplo, que ele é da Nigéria, né, do Sokoto, né, que é um estado da Nigéria. Fala que a Nigéria é considerado o gigante da África, né, algumas informações, né, por exemplo, os povos, né, a gente teve um confronto bastante forte da Nigéria, povo Igbo e Yorubá, né, não lembro exatamente se foi nos anos 60, mas enfim. Mas a gente conta um pouco de história e as atividades, né, aqui a gente coloca curiosidades dos jogos. Hoje isso aqui está mais atualizado, a gente coloca mais informações, inclusive a gente tenta colocar informações contemporâneas, né? Por exemplo, quem é... Claro, você fala que Nigéria, quem que você lembra de Nigéria? Bom, acho que todo mundo vai lembrar da Chimamanda, né? Sim. Se não lembra, procura conhecer. É bom conhecer. Mas tem outros personagens. Será que tem algum cientista nigeriano? Será que tem... Que mulher que foi incrível na história da Nigéria? Então a gente tenta colocar esses elementos e a gente já fez uma atividade que a gente levou especificamente da Nigéria para a escola, a gente fez isso em novembro. A gente levou nome de animais que tem na Nigéria, cidades da Nigéria, nomes próprios, personagens e equação de segundo grau. E eles fizeram atividade lá que eles usaram tudo. Então foi bem interessante. Então, resumindo a história, a gente tem esse site e a gente tem aqui que a gente
vai disponibilizar todos os materiais que a gente faz. Então, esses roteiros de aula que falei que a gente desenvolve, eles são livres. Só que assim, como eu tô falando, esses roteiros são para aulas de matemática, mas muitas informações dá para você usar em outras áreas, né? A ideia é a gente criar atividades interdisciplinares, que você possa conversar com o professor de geografia, de história, de língua portuguesa, de educação física, né? Tem jogos que dá para você fazer o tabuleiro humano. Legal. Então tem muita Incrível. coisa aí. Eu tô aqui meio que emocionada, gente, porque a potência dessa professora e olhar ela abre caminhos para que a gente se imagine em outros locais, né? E eu fico pensando assim, se eu tivesse conhecido ela talvez na minha graduação, será que eu trabalharia com o que eu trabalharia hoje ou eu iria para essa área, né? Então eu fico pensando nisso, e aí pra menina, né, a cientista, futura cientista pretinha que estiver nos assistindo aí, tiver com a mesma sensação que eu quero trabalhar com ela, eu quero conhecer mais sobre o trabalho dela. Como que ela pode fazer? Por exemplo, estou na graduação e quero fazer pesquisa com a professora Simone, eu quero fazer mestrado com ela, como é que ela pode chegar até a professora Simone? Bom, pode entrar em contato comigo, né? Pode me mandar um e-mail, por exemplo. Meu e-mail é simone.morais@ufba.br. E aí depende do que ela vai fazer, porque a gente pode fazer algum projeto dentro do nosso projeto, pode ser em outras coisas, mas aí vai depender um pouco do que a pessoa queira fazer, de onde eu estou atuando para a gente poder conversar. Mas assim, às vezes também você pode dar algumas ideias e a pessoa pode desenrolar, né? Porque eu acho também que é interessante a gente criar pessoas mais independentes e a gente poder só simplesmente assessorar. Então isso daí também estou super às ordens. Também, se quiser, pode me mandar mensagem lá no direct do Instagram, é Simone Mona Crespa, né? Então tem vários canais aí pra gente se comunicar. E pra gente ir finalizando, eu queria saber, eu conheço duas estudantes de matemática que são, assim, sua fã. E eu queria deixar para elas, assim, que a professora falasse um conselho, deixasse um conselho para essas meninas que estão começando o curso da matemática. A gente sabe que as barreiras são muitas, principalmente quando você é uma mulher e uma mulher negra. E aí, qual conselho que você deixaria para essas meninas que estão começando a trajetória delas na matemática? Eu diria para não desanimar, né? Eu sei que às vezes é difícil, né? Às vezes a gente não vai encontrar um ambiente tão receptivo à nossa permanência ali. E eu acho que uma coisa que hoje eu acho que faz muita diferença, e na minha época não era possível, porque, por exemplo, como eu falei, né? No ensino médio já éramos poucos. Na graduação, quando a gente fica falando, quantos colegas negros você... Na graduação eu não tive nenhum colega negro. E daí pra frente eu nunca tive colega negro, nem mestrado, nem doutorado, entendeu? Então essa coisa de fazer o aquilombamento, da gente se juntar, não era possível. Eu me juntava, na verdade eu me aquilombava comigo mesmo. Então hoje que a gente, felizmente, né, ontem a gente fez a oficina, a gente vê vários estudantes negros na universidade, eu acho que é importante a gente se juntar com os nossos. Não que a gente não possa ter afeto com pessoas não negras, mas é importante porque a gente que sabe as dores que a gente sente nesses ambientes. E às vezes, estar sozinho nos enfraquece, né? Você fala, parece que o lugar não é para mim, né? Então acho que é importante a gente procurar outros colegas, professores, igual, tem a professora Simone, eu vou lá, tá fazendo outra disciplina, não importa, eu vou lá perguntar, vê se ela não me explica esse negócio. Entendeu? A gente tem que procurar os nossos pra gente conseguir romper as barreiras. Eu, sempre que aparece não só, qualquer estudante que aparece aqui me perguntar alguma coisa, não é a disciplina que eu tô dando, eu falo, então vamos ver. Né? Vamos ver o que é o assunto, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu acho que hoje, acho que o que faz diferença é a gente se juntar com os nossos. Isso faz toda a diferença. Sim. Gente, eu tô um pouco emocionada.
Mas vamos encerrar o vídeo. Então, eu queria agradecer, professora. Muito obrigada por esse tempinho. Tempão, na verdade, que eu tomei. Nada que agradeço, porque eu falo demais. A gente já tá aqui um tempo que ela faz que essa entrevista não sai, eu vou contando outras coisas. Não, eu tava aprendendo muito, então eu deixei. Eu falei, essa oportunidade é única pra mim também. Porque é muito isso também. Enquanto na minha carreira, né, senti a ausência, nunca tive uma professora negra em sala de aula. Então, quando eu encontro, eu quero ouvir mais, eu quero me fortalecer também, ouvir Sim. nessas histórias. Então, muito obrigada. E o link eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, o link com as páginas, o perfil do Instagram da professora também, e o perfil do Instagram do projeto, é um Django Azili. E sigam, por favor, gente, sigam, porque esse conteúdo precisa chegar em mais meninas e mais pessoas. Sigam, compartilhem, vão conhecer a professora, o trabalho dela é incrível, tá? Então, eu vou deixar todos os links aqui embaixo e muito obrigada por terem assistido. A professora quer falar mais alguma coisa? Não, eu tô falando assim, vejam lá, né, porque a questão do nome Django Azili é um nome novo, né, que a gente, é a junção de dois nomes, que um saiu, Django é um nome de uma tribo, de um grupo étnico de Angola, que eles, quando tem algum problema, eles dentro, né, da comunidade, eles têm um local onde eles se reúnem para conversar e para discutir. Os mais velhos dar conselhos e quando tem algum problema para ser resolvido coletivamente. E esse lugar se chama Ondjango. E Azili é uma palavra do idioma Swahili que ela significa origem, mas é aquela origem germinal que vem das entranhas do ser, entendeu? Então assim a gente pensou, nós vamos nos reunir, tentar trazer as coisas das nossas origens mais profundas. É um pouco disso aí. Mas lá no Instagram a gente também explica um pouco para quem quiser saber mais. Tá bom. É isso, gente. Obrigada. Tchau e até a próxima.